Segunda-feira com força total. Lucas Moura já aqui no estúdio. Bom dia. Bom dia a você, Tamires. Bom dia também a todos que nos acompanham. Mais uma semana começando, mais uma oportunidade para começar a fazer aquela atividade física que está dentro do armário, guardadinha ali, só no pensamento. É a semana de colocar os projetos em prática. Exatamente. Hora de tirar aquele projeto aí que fica só no pensamento, como o Lucas Moura. Porque às vezes a pessoa faz atividade física só no pensamento, né? É verdade. Ah, não, mas eu vou, tô quase lá. E nunca vai. E aí o Lucas Moura chega com o balanço geral para incentivar você no Balança Rede e também para trazer as notícias do futebol. Eu soube que muitos times sergipanos atuaram aí durante o Campeonato Brasileiro. Foi bom para uns, não tão bons para outros o resultado, né? Vamos começar para quem foi bom? Vamos começar falando sobre o Campeonato Brasileiro da Série D. No sábado, o Lagarto recebeu o Atlético de Alagoinhas no Barretão e deu um chocolate no time baiano, com destaque para o atacante Cleiton, que marcou 2 gols. Com a vitória, o Verdão garantiu a classificação para a próxima fase com uma rodada de antecedência. O Verdão abre o placar aos 18 minutos de jogo. Bruninho cruza, Davi Ceará livre, domina e manda para a rede. 1-0. No finzinho do primeiro tempo, a zaga do Lagarto vacila. Eli agradece e deixa tudo igual. 1-1. No segundo tempo, o Lagarto vai para cima e não dá chances ao adversário. Lucas faz bela jogada individual e chuta cruzado. É o segundo do Verdão. 2-1. Golaço. Na arquibancada, a torcida faz um show à parte. Em campo, o time retribui. Davi Ceará dá um lindo passe de letra e encontra Cleiton. Ele avança e chuta. No rebote do goleiro, amplia. 3-1. No finzinho, Guilherme Lucena encontra Cleiton, que toca na saída do goleiro. É o segundo dele. É chocolate do Verdão. Lagarto classificado 4, Atlético de Alagoinhas 1 é o placar do jogo. Esse gol aí foi muito importante, essa classificação, essa vitória pra gente, para dar uma tranquilidade imensa no campeonato, porque o que a gente vem vivendo aqui no dia a dia, treinando atrás do campo, indo para outra cidade treinar, eu acho que todo esforço é merecido, né? Deus abençoe. Graças a Deus fui muito feliz em fazer 2 gols e conseguir selar essa classificação com o jogo de antecedência. No próximo sábado, dia 16, o Lagarto encerra sua participação na primeira fase no jogo contra o Santa Cruz. A partida acontece no estádio do Arruda, em Recife, às 4 horas da tarde. O objetivo do Verdão agora é encerrar a competição na primeira colocação do Grupo 4, encerrar a primeira fase da competição. Já o Sergipe precisava vencer o Juazeirense fora de casa para continuar com chances de classificação, mas o Colorado perdeu por 1-0. O time ainda depende de uma derrota do Jacuipense, dependia, né, de uma derrota do Jacuipense, o que não aconteceu. Com isso, o Sergipe está eliminado do campeonato e, após o jogo, o técnico Rafael Jacques lamentou o resultado. Confira. Infelizmente, o objetivo nosso principal não foi alcançado, que era a classificação. A equipe lutou do início ao fim, né? Buscamos a volta no resultado, mas não aconteceu, né? Deixamos tudo para a última hora e nesse momento uma sequência de vitórias ficou difícil, e os jogadores suaram, deram o seu máximo, o seu melhor, mas infelizmente não aconteceu. Exatamente, né? Faltou tempo para o Sergipe. O Sergipe se despede da Série D também no próximo sábado. O time recebe o Jacuipense da Bahia no Batistão às 4 horas da tarde e depois o time só volta a jogar, infelizmente, repito, infelizmente, em 2023. A gente confere aqui. Né? Pois esse é, resultado Tamires. do Sergipe. Tá aqui a tabela mostrando pra gente, nós temos o Lagarto na primeira colocação, é a parte boa, que bom, Lagarto já classificado. A briga do Lagarto agora, Tamires, nessa última rodada é só para manter essa primeira colocação. Por que é importante o Lagarto manter essa primeira colocação? Porque na próxima fase, na segunda fase, quem se classifica na primeira e na segunda colocações terá a oportunidade de enfrentar
os terceiro e quarto colocados do outro grupo, que é o grupo 3. Ou seja, em tese, times que fizeram campanhas um pouco abaixo. Além disso, terá também a oportunidade de decidir o confronto em casa. São confrontos de ida e volta. Então, quem se classifica nessas duas primeiras colocações, joga a primeira partida fora de casa e a segunda em casa. E decidir em casa, no futebol, a gente entende que é sempre melhor. Então, obviamente, o Lagarto pode ainda ser alcançado pela Jacuipense, a diferença é de 3 pontos, isso pode acontecer. A gente imagina que, pelos critérios de desempate, a Jacuipense não ultrapasse o Lagarto. Mas, por via das dúvidas, é bom garantir a vitória, até para não ser alcançado pelo Asa de Arapiraca. O Sergipe, aí já é a situação ruim, o Sergipe está aqui na 6ª colocação, tem 15 pontos. A gente observa também, é bom que se frise, a diferença do Sergipe para o Santa Cruz, que está na zona de classificação, é de 3 pontos. Como nós temos uma rodada, o torcedor pode até pensar, mas o Sergipe ainda poderia empatar com o Santa Cruz e superá-lo nos critérios de desempate, mas isso não dá para acontecer mais, porque o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. Santa Cruz tem 5 vitórias, o Sergipe tem apenas 3. Então, ainda que o Sergipe vença e o Santa Cruz perca, o Sergipe iria apenas a 4 vitórias e o Santa Cruz já tem 5. Então, o Sergipe não entra mais no G4 e não tem mais nenhuma chance de classificação. Infelizmente, o Sergipe se despede do futebol neste ano e só volta a jogar agora na próxima temporada, em 2023. Aí eles terão aí os meses seguintes para se preparar, para modificar as estratégias, para fazer as mudanças necessárias e pensar nas estratégias que vão usar no ano que vem. Agora, o Lagarto tem jogado muito bem. A que se deve essa atuação tão positiva no Lagarto em campo? Tamiris, o Lagarto fez aquilo que nós, que somos do futebol sergipano e acompanhamos o futebol há bastante tempo, aquilo que todos os times de Sergipe deveriam ter a inteligência de fazer, inclusive o próprio Sergipe. Cabe aqui essa crítica em um momento oportuno, já que o Sergipe está fora da competição. O Lagarto, ele soube aproveitar os times, ou aliás, os jogadores que atuaram bem nos times sergipanos durante o campeonato sergipano. O Lagarto bebeu dos jogadores do Falcon, aproveitou bons jogadores do Falcon, que fez uma excelente campanha, foi vice-campeão. Pegou bons jogadores do Itabaiana, que na primeira fase foi o time com a melhor campanha do campeonato sergipano. Juntou esses atletas, aproveitou alguns poucos que já tinha em seu elenco e chamou outros que vieram de reforço de outros times também. Toda essa junção desses atletas bem selecionados, que não vieram com um custo alto, bom que se diga, o time do Lagarto é um time barato, muito mais barato que o do Sergipe, a folha é muito mais barata. Todos esses jogadores em campo se uniram, formaram uma liga, né, se uniram mesmo, e o bacana, né, e o mais importante, conseguiram achar um entrosamento, uma forma correta de jogar, tudo isso encaixou, todos os fatores contribuíram, o Lagarto está onde está. Foi muito inteligente o Lagarto, muito competente a diretoria e cabe aqui os parabéns. E eu vou dizer, atenção, olhem bem para o Lagarto. Restam 3 confrontos, já dá para saber que o Lagarto terá 3 confrontos pela frente. Segunda fase, 8ª de final, depois 4ª de final. Passando pelas 4ª de final, o Lagarto chega à Série C do Campeonato Brasileiro. Anotem o que eu estou dizendo. Não dá para saber se isso acontecerá, se o Lagarto chegará à Série C, mas é forte candidato. A Série D está extremamente nivelada e com o nível de entrosamento que o Lagarto tem, com a qualidade de jogadores e com a campanha que vem fazendo, o Lagarto é candidatíssimo à Série C. E estamos na torcida. E falando em Série C, tem mais informações sobre a Série C. Vamos à Série C então, porque quem já está na Série C é o Confiança. No sábado, o Confiança foi a Belém do Pará encarar o Paysandu no estádio da Curuzu. O Dragão até fez um bom jogo, mas acabou perdendo por 1-0. Confira como foi a partida. As imagens são da TV Belém, afiliada da Rede Record, no estado do Pará. Eram 3 partidas sem vitória. Um retrospecto que já incomodava a fiel bicolor. Mas por aqui, nada de desânimo. Muito pelo contrário, a empolgação fez com que a torcida lotasse a Curuzu para apoiar o Paysandu. Pela frente, o Confiança, time sergipano que buscava fugir da zona de rebaixamento. Com a bola rolando, um primeiro tempo de pouca inspiração por parte das duas equipes. A forte marcação tornava o jogo pegado, truncado. Nessa jogada, os bicolores ficaram na bronca com o árbitro pedindo pênalti em Marlon. O Papão teve as melhores chances, algumas através dos chutes de longe, mas nada do gol sair. Marcelo Toscano até tentou, porém esbarrou no goleiro adversário.
Na etapa final, logo no primeiro minuto, a Fiel pôde finalmente fazer a festa. Patrick Bray cruzou da esquerda, rasteiro. A zaga se atrapalhou toda, até a bola encontrar o fundo das redes. 1-0 Paysandu. O placar adverso obrigou o Confiança a partir para o ataque. Nessa falta, a trave salvou os donos da casa. A resposta veio com Robinho, que rolou para o meio da área. Muita gente no estádio gritou gol, talvez até você aí, mas o desvio fez ela sair para escanteio. Os minutos finais só fizeram aumentar o nervosismo alviceleste, que perdeu José Aldo, expulso com o segundo amarelo. A falta de pontaria e entrosamento da equipe visitante era nítido em campo. E quando a finalização era boa, Thiago Coelho estava lá para mostrar por que é titular absoluto da meta bicolor. Aos 49, Thiago passou pelo teste de fogo, com essa defesa incrível, salvando o Papão. Fim de jogo na Curuzu, Paysandu 1, Confiança 0. O time paraense se mantém na segunda colocação, agora com 26 pontos. E no domingo que vem, às 4 da tarde, encara o Vitória, na Bahia. Dá para perceber uma evolução do Confiança, né? Infelizmente, o empate ou a vitória não veio, mas o Dragão teve possibilidades para isso. O Confiança volta a campo no domingo, dia 17. O time recebe o São José do Rio Grande do Sul no Bastão às 6 horas da tarde e foco nesse desafio. Então eles vão ver como ficou a tabela, né? Porque o Confiança piorou um pouquinho sua situação com a derrota. Estava na 16ª colocação, caiu para a 17ª colocação. Uma posição apenas, a diferença é de um ponto. Se o Confiança vencer o São José no próximo desafio, que é dentro de casa, o Confiança vai a 17 pontos. Ou seja, poderia inclusive ultrapassar o Floresta e ficar na 15ª colocação. É uma briga contra o rebaixamento do Confiança, que eu tenho dito inclusive no Papo de Craque, na Rádio Transamérica, 8 às 9 da noite, segunda a sexta, inclusive me ouça hoje. Tenho dito diariamente que a briga do Confiança contra o rebaixamento será uma briga até o final da competição. Todos os times aqui estão muito juntos, desse lado da tabela, muito juntos e muito equilibrados. Ipiranga, por exemplo, para o Confiança a diferença é apenas de 5 pontos. Então dá para perceber o equilíbrio. Então até o final da competição, o Confiança estará nessa situação de briga contra o rebaixamento. No entanto, se conseguir conquistar um pontinho aqui, outro ali, vencer em casa, que é o mais importante, e continuar jogando bem e evoluindo, eu tenho fé que o Confiança vai se salvar. Ainda dá para sair da zona de rebaixamento e a próxima partida, que é em casa, é uma excelente oportunidade para o Confiança vencer, né? E aí fica aquela mensagem. Torcedor azulino, por favor, vá ao estádio, apoie o seu time. O Confiança está evoluindo, está em um momento de evolução. O novo treinador que acabou de chegar tem mostrado que chegou, né, justamente para dar um ar diferente ao time. Tem mostrado isso, o time está jogando melhor e precisa do apoio da torcida, né? Então, torcida, por favor, marca presença para dar aquele gás pro time. Vinícius Eutrópio, nome do treinador. Lembrei aqui agora. Vamos falar de Copa das Concessionárias? Vamos lá, vamos dar. Chegou a hora de falar sobre a Copa das Concessionárias, porque o fim de semana foi de rodada dupla na Copa das Concessionárias. Tivemos jogos sábado e domingo. Isso para ajustar o calendário, já que a competição teve rodadas adiadas 2 vezes. Uma por conta da chuva na capital e a outra no fim de semana do São João. No sábado, pelo Grupo B, o Parvi enfrentou a Discar no campo 1. E no campo 2, a Cimavel jogou contra a Toyolex. Terminados os confrontos, os times do Grupo A entraram em campo. Saman Fiat enfrentou a Transrio e a Guima pegou a Concorde. Nós vamos acompanhar aqui os resultados no telão para que todos possam acompanhar. Parvi 3, Discar 1, Cimavel 0, Toyolex 0, Saman Fiat 2, Transrio 0, Guima Kawacheri perdeu para a Concorde por 2-0. E ontem nós tivemos mais jogos pelo Grupo B. Cimavel enfrentou o Case e o Parvi jogou contra a Honda Serigi. E pelo Grupo A, a Concorde jogou contra a Transrio e a Contorno enfrentou a Maracá. Mais uma vez, a gente confere aqui no telão os resultados, já estão aparecendo. Cimavel 2, Case 0. Parvi perdeu por 5-0 para a Honda Serigi. E também nós tivemos Concorde vencendo o Transrio por 2-0, Contorno perdendo para a Maracá por 2-0 também, o mesmo resultado. E aí, Tamires, a gente confere aqui no telão como está a classificação neste momento
da Copa das Concessionárias. Vamos começar por aqui. Grupo A, nós temos Concorde, candidatíssima à classificação. Nós temos Contorno também aqui na segunda colocação com 9 pontos. Concorde tem 10, Contorno 9, Saman 7 pontos, Maracá 6, Guima Motors 3 e Transrio 0. A gente lembra o seguinte, desse grupo aqui, dos dois grupos na verdade, mas do grupo A, nós teremos 4 classificados. Então, pelo que eu estou vendo aqui do encontro das tabelas, são 5 jogos, a Concorde já está classificada. Então é interessante ver isso, porque nós teremos nesse final de semana rodada dupla novamente. Nós temos o confronto entre as equipes, elas poderão naturalmente se movimentar nessa tabela, mas a gente percebe que já há uma tendência de equipes que se destacam e estão quase com a classificação garantida e outras já com a classificação garantida. No grupo B nós temos Simavel na primeira colocação com 11 pontos, Discar na segunda com 7, Servel Case com 5 é a terceira colocada, na quarta colocação nós temos a Mardiza, na quinta a Série Honda e na última colocação Toyolex com 2 pontos. Bacana demais, muito interessante, a gente tem o final da competição, né, se aproximando já, mas a gente percebe que todas as equipes de um modo geral ainda possuem chances de classificação. Mesmo a Transrio, por exemplo, que é a sexta colocada aqui e não tem nenhum ponto ainda, por ter 3 jogos, pode alcançar, por exemplo, a Maracá e entrar na zona de classificação. Então, uma competição, além de extremamente bem organizada, além de ser bem interessante, bem legal, uma excelente proposta, é também uma competição extremamente equilibrada e que vai levar a emoção até o fim. E está chegando a grande final, né? A expectativa é grande, por isso é importante que todo mundo se empenhe bastante. E agora vamos falar sobre... A gente, só para concluir aqui, trazendo a informação de que nós teremos, né, pela Copa das Concessionárias, nesse final de semana, rodada dupla, porque, como eu disse no início, 2 rodadas de atraso, né, 2 rodadas, elas foram adiadas por conta da chuva e por conta do São João, e depois dessa rodada dupla do final de semana, nós teremos 3 rodadas de mata-mata. E a decisão, a gente lembra, está programada para o dia 7 de agosto, com transmissão ao vivo da TV dos Sergipanos, vocês já sabem, a TV Atalaia. E agora dos gramados para a alta velocidade. A partir do dia 20 deste mês, você já sabe, Aracaju vai sediar a Copa Brasil de Kart. Pilotos de vários estados já estão chegando para a competição. Um evento que, além de incentivar o esporte, ajuda a aquecer a economia. No kartódromo Emerson Fittipaldi, na Praia da Atalaia, em Aracaju, o barulho do mar dá lugar ao ronco dos motores. Por aqui, a adrenalina já começa a tomar conta. Dentro de alguns dias, a capital sergipana receberá a Copa Brasil de Kart, um dos maiores campeonatos da modalidade no país. E os preparativos estão a todo vapor. Estamos nos preparativos finais, recebendo apoio da Ensurb, principalmente, que fez uma capinação aqui no nosso kartódromo, esperando chegar, né? Muito trabalho, como já disse. Hoje a gente está aqui também já colocando mais pneus na pista que a CBA, a Confederação Brasileira de Automobilismo, exige, né? Que tenha mais segurança para o piloto. Então nós temos aqui 7.000 pneus nas áreas mais complexas do kartódromo, né? Nas áreas de curvas, aquelas áreas que pode acontecer algum acidente. Como o esporte é de alto risco, né? Então nós temos que estar preparados. Então nós já colocamos essa parte de segurança, nós vamos ter as seguranças também para os pilotos, vamos ter massagem para os pilotos, dar um conforto a eles, que eles são a estrela da festa. Pilotos de todo o país já começaram a chegar. Na categoria Mirim, Ângelo Pegoraro é o único que pode conquistar a Tríplice Coroa, o título das 3 principais competições do país. Ele já conquistou o Sul Brasileiro e agora quer a Copa do Brasil em Aracaju. Por isso chegou cedo por aqui. A gente veio um pouco antes para dar uma treinada, uma treinada na pista aí para já chegar com tudo na prova aí. 14 pilotos representam o estado sergipano e esperam bons resultados. As expectativas são as melhores possíveis, né? A gente receber um evento desse tamanho aqui, poder estar prestigiando aqui vários pilotos que já correram em Fórmula 2, como o Pedro Piquet, que passou aí agora, entre outros campeões aí que já correram o mundo afora. Então, assim, aproveitar o evento, a oportunidade, que vai ser show de bola. Correr em casa, a pista que a gente conhece, o traçado da melhor maneira possível,
E eu, com um ano na categoria, né, correndo, não poderia deixar de participar desse grande evento, que é o segundo maior evento do kartismo brasileiro. Essa é a primeira vez que Aracaju cedia a Copa Brasil de Kart. Mais de 200 pilotos já confirmaram a presença. E aqui eles terão a oportunidade de correr na única pista do país, a Beira-Mar. É único, né? Você vê a foto, é uma pista na praia, literalmente, né? Com essa brisa ótima, né? É quente aqui, mas mesmo assim tem esse ventinho. E fizeram um trabalho espetacular. Eu posso te dizer que nível de asfalto, você só acha em São Paulo o que fizeram aqui. Nem em Brasília, de onde eu moro, tem essa qualidade de asfalto. Os elogios são do Pedro Piquet, filho do tricampeão mundial Nelson Piquet. Ele chegou cedo para conhecer e se ambientar a pista. Mas o piloto diz que quer mesmo é se divertir com o que mais gosta de fazer. E não é que ele acabou encontrando um xará do pai em Aracaju. Seu Nelson estava com o neto Lorenzo e aproveitou para tirar foto com o filho do ídolo. Eu assistia muito coisa do pai dele, né? Quando esse cara fez nosso Piquet, aí eu fui ter uma foto com meu neto. Filho do seu xará. É, isso é verdade. Assisti muito a corrida dele. A Copa Brasil de Kart acontece de 20 a 30 de julho. E além de ser bom para o esporte, é bom também para a economia local. Hoje nós estamos aqui num dia normal, que antecede ainda 14 dias do evento. E a gente tem pilotos aqui que estão desde o dia 1º de julho. Pilotos de Santa Catarina, de Goiás, do Maranhão, de Brasília, de São Paulo. Então eles estão todos aqui já treinando, conhecendo a pista e automaticamente gastando, né? Gastando nos restaurantes, gastando nos hotéis, nos postos de gasolina. Então é a gente chama uma cadeia, né, que viabiliza mais e ajuda mais o nosso município, o nosso estado. Legal, excelente, né? Para Sergipe isso, né? Fantástico, fantástico. A gente vê ali, Tamires, o Pedro Piquet, filho do Nelson Piquet, um atleta que já correu em outras competições, em outras modalidades do automobilismo, dizendo que a pista que nós temos em Sergipe é melhor que a pista do estado dele, né? Ele mora em Brasília. Isso é fantástico para o nosso estado. Fantástico. E orgulho, né, para todos nós. Com certeza. Então, como nós dissemos na semana passada, um esporte que começa em Sergipe a ganhar o espaço que merece. E os amantes do automobilismo, com certeza, poderão desfrutar desse deleite. Bom demais. Então, Miris, agora me fala uma coisa. Você gosta de bicicleta? Gosto de andar de bicicleta de vez em quando, bem de vez em quando. Eu vou te contar que é legal e dá para andar mais do que de vez em quando, inclusive nessas temperaturas. Vou contar aqui para você, porque nós estamos no inverno, temperaturas mais amenas. E mesmo assim, nesse período, é importante manter o corpo sempre aquecido e para isso existem alguns cuidados. Confira. Os dias ensolarados sempre são convidativos para a prática da atividade física. Mas como lidar com o período chuvoso? Os amantes dos esportes, mesmo no inverno, mantêm a rotina. Esta família que tem a bike como modalidade preferida, mesmo no inverno não deixa o hábito de lado. Mas claro, toma todos os cuidados necessários que o período exige. Passar protetor solar, né? Porque mesmo em dias nublados, a gente acha importante. Ele, principalmente que tem a pele muito branca, percebe que quando não tem sol, se não passar protetor, queima a pele. E sempre hidratar. As crianças já são acostumadas a beber muita água, eles adoram água de coco, então é parada obrigatória em algum quiosque que tem água de coco. Sandra também se preocupa em manter o corpo aquecido e tem alguns cuidados. No inverno, quando começa a chover, a gente tem uma proteção, que é uma jaqueta de plástico, ela corta vento, chamada de anorak. Então a gente traz a mochila, é bem compacto, não pesa nada. É importante principalmente quem for passear com as crianças, porque às vezes as pessoas acordam e é um dia de domingo como hoje, né? Se hoje não tivesse sol, tivesse nublado, ia ficar em casa, na preguiça sem fazer nada. Esta nutricionista explica que a alimentação também deve ser específica para o inverno. Levar lanches como fonte de energia rápida, né? Pode ser alguma fruta seca, algum doce, fruta e sem esquecer na hidratação também. Fernanda reforça que alguns alimentos devem ser evitados antes do pedal. É importante evitar, antes de atividades físicas, alimentos que vão ter uma digestão mais lenta,
como algumas fontes de gordura, fonte de fibra, como aveia, alguns alimentos integrais. Então, esses alimentos eles demoram mais a ser digeridos e é o que a gente não quer enquanto a gente está praticando uma atividade física. Então, evitar fontes de gordura e fontes de fibra. Dá preferência a se alimentar com fontes de carboidrato. Após o exercício, você ingere, você faz a alimentação completa. Outra dica importante: não é porque o sol não está mais intenso que os cuidados com a exposição solar devem ser deixados de lado. Aqui em Aracaju a gente sabe que a temperatura não cai muito, o clima fica só um pouco mais chuvoso, nublado, e nesse caso a gente precisa manter a proteção solar, como se fosse no verão, por exemplo. A gente indica o uso da proteção solar dupla, o protetor solar sem cor inicialmente, na forma fluida ou em bastão, seguida do uso do protetor solar com cor. Além disso, tem que se fazer a proteção ocular com os óculos de sol, que protegem tanto o globo ocular quanto a região perioral, para evitar a formação de rugas nessa região. Além disso, a vestimenta tem que ser adequada, seca, confortável, para evitar a formação de assadura. Show de bola. E assim chegamos ao finalzinho do Balança Rede, bem recheado hoje, quarta-feira. Lucas Moura volta com outras notícias do esporte. Volto sim, na mesma pegada, quem sabe até maior. Um abraço para você, Tamires. Um abraço a todos, boa semana. Boa semana.